Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 25 e 26. Hoje você vai ter uma grande oportunidade, que você não pode deixar passar. A oportunidade de ser um cristão de verdade. Então coloca a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, fala comigo. Muda o meu coração. Amém. Diz assim a palavra, olha. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Amém? Vamos orar. Espírito de Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, e que nada venha atrapalhar esse momento. Aquieta o coração de todos, repreenda a ação dos demônios, não permita, Pai, que nenhum espírito venha atrapalhar esse momento. Senhor, arranca pela raiz o mal, restaura o teu povo pelo poder da tua palavra. Amém, amém. Senta no teu lugar. O apóstolo Paulo disse que ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo. E a palavra marca significa estigma, no grego, né? Estigma é como se fosse uma cicatriz. Quando as pessoas olhavam para Paulo, eles viam na vida de Paulo as marcas de Cristo. Nós precisamos disso. As pessoas precisam nos ver como cristãos verdadeiros e legítimos. Todos nós precisamos nos tornar cristãos. Todo mundo precisa se tornar cristão. Todas as nações da terra precisam se tornar cristãos para serem salvos, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então todo mundo tem que virar cristão. O judeu, se ele não se transformar num cristão, ele não vai ver o céu. Ele vai ter que se transformar num cristão. Ele vai ter que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Qualquer pessoa que você conhece, o seu vizinho, o seu primo, o seu tio, a sua avó, todas as pessoas que não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, elas precisam aceitar Jesus. O amor do Pai está concedido para todas as pessoas. E para que essas pessoas sejam salvas, elas vão precisar aceitar Jesus como Salvador. Elas vão precisar. Não é só nós que estamos aqui na igreja. Todas as pessoas no mundo precisam de Jesus para serem salvas. Mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Algumas razões para que nós possamos nos tornar cristãos, para entender que vale a pena ser cristão, que vale a pena ser cristão de verdade, que vale a pena ser muito mais do que uma pessoa que vem na igreja, que vale a pena ser muito mais do que um simples religioso que nunca teve um encontro com Jesus. Vale a pena aprender com Ele, vale a pena crescer com Ele, vale a pena se envolver com Ele, vale a pena andar com Ele. Vale a pena. Então a primeira razão que eu separei aqui, para que nós possamos entender que é importante sermos cristãos de verdade, não é só ser cristão de verdade, porque as igrejas estão cheias de cristãos que não são cristãos de verdade. Eles são provados pelo fogo. Quando vem o fogo, eles se diluem, eles não se aperfeiçoam. E a gente tem que ficar mais aperfeiçoado quando vem o fogo, porque nós temos que ser purificados pelo fogo, assim como o ouro. Quanto mais fogo, mais purificado nós somos. Mas quando vem o fogo, se você se dissolve, significa que a sua espiritualidade é palha. As suas obras são feitas na carne, não são feitas no Espírito. Porque as obras que são feitas no Espírito, quando vem o fogo, é purificado, não se dissolve. Nós precisamos ser cristão de verdade para que a gente possa descobrir um verdadeiro sentido para a nossa vida. Nós precisamos ser cristãos
para que nós possamos descobrir o real significado da nossa existência. Tem muita gente que não sabe por que está na Terra. Tem muita gente que não compreendeu ainda por que está aqui. Porque nasceu, porque existe. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então, quando você se torna um cristão de verdade, você vai compreender completamente o significado da sua existência. O que Deus quer para a sua vida e por que você está aqui, por que você nasceu nessa família, por que você vive esse estilo de vida e por que algumas coisas acontecem com você. Esse não saber gera muito sofrimento para muita gente. Tem pessoas que não encontram sentido para a vida. Toda pessoa que não anda com Jesus, a vida dela não tem sentido. Uma área da vida dessa pessoa está debilitada, é só você investigar. Você vai descobrir que existe uma área na vida dessa pessoa que é debilitada, e essa pessoa chora às escondidas, porque é infeliz, e existem momentos na sua vida que você sente que nada faz sentido. E quando vem essa sensação onde nada faz sentido, isso significa que você precisa encontrar um sentido para a sua vida. Eu conheço muitas pessoas que eles têm muita coisa, mas passam certos momentos na vida onde tudo parece não ter sentido. Não tem sentido nenhum. Tudo que faz não tem sentido. O dinheiro que tem, o carro que tem, a família que tem, o poder que tem, não tem sentido. E eles choram, eles sofrem, eles ficam amargurados. É uma coisa sem sentido. Você olha para todos os lados e você não sente, parece que existe um vazio dentro do seu coração. É um vazio existencial que está dentro do seu coração. Você não sabe explicar. Mas aí você começa a se envolver com as coisas da vida, você começa a se envolver nos prazeres da carne, nos vícios, nas alegrias do mundo, tentando buscar preencher esse vazio que você não sabe o que é. Mas é um vazio existencial, que está te dizendo que você ainda não encontrou um sentido para a sua vida. E para encontrar um sentido para a vida, é necessário ser cristão de verdade. Porque se você não for um cristão de verdade, se você não for um cristão genuíno, você estará na igreja, você estará envolvido nas liturgias, mas você ainda sentirá que ainda as coisas não fazem sentido. E talvez você está aqui hoje, ou talvez você está na igreja há muito tempo, ou talvez você já faz parte de um hall de membro, mas às vezes parece que as coisas não fazem sentido. Queria te dizer uma coisa: você precisa se converter. Você precisa se converter. Você precisa conhecer Jesus mais profundamente. Você precisa ter uma experiência verdadeira com o Cristo. Você precisa ser um cristão de verdade. Aí sim, tudo vai fazer sentido. Amém? A tua vida faz sentido? Tem sentido aquilo que você faz? Os pecados que você pratica diariamente, no momento parece que é tudo bom, é prazeroso, mas depois que você faz, dá uma tristeza. Você diz assim: não era isso que eu queria. Alguns trocam de parceiros, de namorados, e falam assim: eu vou ser feliz, e depois vai trocando, troca de namorado, troca não sei de quê, e vai trocando, aí chega à conclusão: não é isso que eu queria. Eles mergulham nos vícios, nas bebidas, nas drogas, nas prostituições da vida, buscando um sentido para a existência, tentando responder algo que não pode ser respondido assim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós viemos de Deus, nós somos criados por Deus, é a lógica da vida. Quando o Senhor nos fez, Ele pegou o barro, moldou, soprou o fôlego de vida, o Espírito, o pneuma de Deus entrou em nós, e nós nos tornamos alma vivente, ou seja, a nossa configuração tem a parte de Deus. Nós fomos criados de Deus. Quando nós temos vida, porque temos vida em Deus. E quando Deus fez e transformou o barro, Ele teve que soprar a vida dele para o barro. O fôlego dele entrou no barro, e aí o barro se transformou em vida, por causa do Espírito. Sem o Espírito nós somos barro, mas com o Espírito nós somos seres humanos de verdade. Por isso que você precisa entender: não dá para viver sem Deus, não dá para caminhar sem Deus, não dá para existir sem Deus, não dá.
Nós precisamos de Deus, porque fazemos parte de Deus. Existe algo dele em nós, dentro de nós. Não adianta tentar viver isso aí. Não adianta tentar temar, não adianta tentar correr. Mas eu também, você também. Todos nós, todos os seres humanos vieram de Deus, e nós precisamos voltar para a casa do Pai, para que a nossa vida tenha sentido. Cristianismo não é só para mim, não é só para as pessoas que estão aqui. Cristianismo é para todo mundo. Não existe vida fora de Jesus. Não existe. E você não precisa ser um vidente para você compreender que uma pessoa que não tem Jesus, ela é infeliz. E todo mundo precisa saber que uma vida sem Cristo é uma sobrevida. E aqueles que não aceitaram Jesus verdadeiramente, aqueles que ainda não se tornaram cristãos de verdade, eles são infelizes. São infelizes dentro das igrejas. São infelizes. São tristes. Não se realizam, porque não se tornaram cristãos de verdade. Se você quer um motivo para você se tornar um cristão de verdade, você precisa compreender o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. Amém? Efésios capítulo 1, verso 18. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, que é tão importante, irmãos. Presta atenção. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha só, o Espírito Santo vai iluminar os olhos do nosso coração, que é o mesmo que os olhos do nosso entendimento, para que nós descobramos a nossa vocação. Nós só vamos descobrir a nossa vocação se o Espírito estiver em nós. Nós somos vocacionados, a Bíblia está dizendo aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Eu preciso saber a esperança da minha vocação. Como é que eu consigo descobrir isso? Como é que eu descubro a esperança da minha vocação? Tendo o meu coração iluminado pela luz do Espírito Santo de Deus. Enquanto você não for um cristão de verdade, você não terá a luz de Deus para a sua vida. Quem está entendendo? Segundo motivo, segunda razão, para que nós sejamos realmente cristãos de verdade. Por que a gente tem que ser cristão de verdade? Por que nós precisamos ser cristãos de verdade? Porque Deus, Ele quer revelar a glória dEle através de nós. Deus quer revelar o poder dEle através da nossa vida. Então, Deus precisa de cristãos genuínos. Deus precisa de cristão de verdade. Deus precisa de gente espiritual, gente cheia do Espírito Santo, para que Ele possa revelar a glória dEle nessas pessoas. Ele vai revelar o poder dEle nessas pessoas. Ele vai revelar a grandeza dEle na vida dessas pessoas. Quando essas pessoas estiverem lá no fundo do poço, Ele vai levantar essas pessoas e vai colocar em lugares altos. Ou seja, a glória de Deus revelada. A glória de Deus está revelada na tua vida, na minha vida, na vida daqueles que andam com Deus. Mateus capítulo 5, verso 14. Olha que interessante. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E é o texto que eu mais adoro. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Sabe por quê? Porque nós somos a luz do mundo. O cristão, ele é a luz do mundo. E quando ele brilha, você pode esconder onde você quiser. Não adianta, porque esse cristão está edificado sobre uma montanha. E todo mundo vai ver, ou seja, a grandeza de Deus, os atributos de Deus vão ser revelados através dessa pessoa. Então Deus tem interesse em pegar uma pessoa lá no chão e levantar. E pegar uma pessoa no chão e colocar em lugares altos. Pegar uma pessoa na lama e colocar num trono. Pegar um homem no meio das ovelhas e colocar num trono de Israel, para que a glória dele seja revelada. Isso é interesse de Deus, irmãos. Como é que o poder de Deus vai se revelar? Através da nossa transformação, através da nossa vida, as pessoas vão dizer: Deus pode fazer, Deus é poderoso, Deus vai transformando, porque Ele é poderoso. Deus está mudando a história desse homem, Deus está mudando a história dessa mulher, porque Deus é poderoso.
A glória de Deus é revelada na nossa vida. Por isso nós precisamos ser cristãos. Por isso você precisa ser cristão. Porque o nome dele será exaltado. O Deus da glória será revelado através da nossa vida. Ele nos coloca em lugares altos. Salmo 126, o que Davi disse? Verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por eles. Deus pegou aqueles que estavam abatidos e Deus o levantou, e os ímpios disseram: grandes coisas o Senhor fez por eles. Existe um Deus na vida deste homem, existe um Deus na vida desse jovem e desta mulher, e esse Deus é poderoso. Olha a glória de Deus se revelando através da sua vida. E Deus precisa fazer isso, irmãos. Então tem que dar lugar para Ele trabalhar, tem que abrir o coração para Ele trabalhar. Nós somos instrumentos de Deus, e Deus está interessado que a glória dele se revele na sua vida, no seu casamento, na sua família. Ele está interessado em curar, Ele está interessado em libertar, Ele está interessado em mudar a história. Tem algumas pessoas que contam alguns testemunhos aqui, aí eles falam assim: nossa, como você mudou, hein? Esse Deus é poderoso mesmo, viu? Você bebia, você fazia tanta coisa errada. Quantas pessoas que já receberam isso? Quantas pessoas que já ouviram isso? Olha, Deus é poderoso, porque o que você era, o que você é hoje, é muito poderoso. Só Deus para fazer isso. Existem vários testemunhos de homens que não serviam para nada, mulheres que não serviam para nada, jovens que não serviam para nada, só aprontavam, faziam coisas erradas, e hoje são usados tremendamente por Deus, irmãos. Tremendamente usados por Deus para restaurar vidas, porque Deus está revelando a glória dele. Repita comigo: Deus, revela a tua glória em mim. Irmãos, isso é muito sério. Pedir a Deus para que Ele possa revelar a glória dele em nós. Amém. Aleluia. Por que nós precisamos ser cristãos de verdade? Nós temos um problema sério, irmãos, que pode implicar na nossa salvação. Nós não sabemos conviver. E a salvação está totalmente ligada à convivência. Deus nos prova na capacidade de conviver. Viver com. Capacidade de andar com o outro. Capacidade de amar o outro, respeitar o outro, crescer junto com o outro. Nós temos grande dificuldade nisso. Geralmente pessoas que estão passando dificuldades espirituais, essas pessoas se isolam, elas não querem saber de gente. O isolamento é um sintoma de alguém que não quer crescer mais. É um sintoma de alguém que está desistindo de tudo, é o isolamento. Mas o desafio de convivência, o maior segredo da terra para crescimento e para ganhar dinheiro e para vencer em todas as áreas, é lidar com gente. É o maior segredo. Quem consegue controlar a gente, controla tudo. Quem consegue administrar pessoas, consegue ganhar muito dinheiro. Empresários ganham dinheiro administrando pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. A capacidade de conectar pessoas, a capacidade de viver com pessoas, de conviver com pessoas, de fazer amigos, de amar, de respeitar, de viver em unidade, de vencer as barreiras, as diferenças, para andar junto. Isso a gente só consegue na igreja. A gente só aprende na igreja isso. Na integridade, sim, só na igreja. Integralmente a gente aprende isso na igreja. Que nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos viver em união. Nós precisamos viver uns com os outros. E quando você vê um problema com alguém dentro da igreja, Deus está te desafiando a viver em unidade. Muitas pessoas saem de igreja porque não conversa com o irmão, porque foi magoado por um, foi magoado com o outro. Queria te dizer uma coisa: se você saiu de uma igreja porque você brigou com um irmão ou com outro, isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Se esse foi o centro da sua motivação, porque você não quis se relacionar, queria dizer para você que você foi reprovado. E para que você seja aprovado, você vai passar na prova de novo. E vai levantar alguém
para poder também te ferir na mesma área. E você vai ter que perdoar essa pessoa. Você vai ter que vencer na oração. Você vai ter que atravessar esse momento difícil e provar que você realmente é um cristão de verdade. Porque a maior arte de um cristão é a capacidade de amar. Amar é respeitar. Amar é lutar pela pessoa. Amar, ao invés de jogar pedra, é você orar pela pessoa. Amar é você investir para o desenvolvimento da outra pessoa. Isso é amar. Isso serve também para os casais. Casais que se amam, eles lutam para que o outro seja feliz. Na psicologia, amar é você promover o desenvolvimento do outro. Não é fácil, né? Você promover desenvolvimento do outro não é muito bom, né? Às vezes o marido gosta de jogar bola. A mulher não gosta de bola. Aí também não faz nada para que o marido possa assistir o futebol ou possa jogar bola. O que importa é o que ela quer. E ao contrário também, os homens também, geralmente eles defendem aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam. Nós não podemos fazer com que as pessoas façam tudo que a gente quer. Temos que respeitar a individualidade da pessoa, até dentro de casa, né, irmãos? O jovem tem outra percepção, a esposa tem outra percepção, o marido tem outra percepção. Tem que respeitar esse negócio. Tem que ser muito inteligente, tem que ter Deus dentro da vida para poder compreender uma pessoa. Viver a dois é o maior desafio que existe, misericórdia. O maior desafio que existe é você viver com outra pessoa, é você conviver com outra pessoa. Você tem que amar. Sem amor você não consegue, porque tem dia que o outro está enjoado, tem dia que o outro está intragável, tem dia que o homem está nervoso, tem dia que a mulher está nervosa, e aí, se você desistir, você vai perder tudo. Você tem que exercitar o amor, tem que ter tolerância, paciência, tem que ir para a oração, aguentar certas coisas, engolir bucha, para poder suportar. Esse é o exercício. Assim como no casamento, é também dentro da igreja. Tem hora que você tem que engolir bucha. Aquele irmãozinho que não faz nada e depois quer te ensinar a viver ainda. O irmãozinho que não anda com Deus, depois quer dar um de espiritual para o seu lado. Aí você fica, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Um fala um negócio, outro fala outra coisa, aí você fica meio magoado, meio triste. Eu vou sair, não sei, mas não tem igreja que cabe esse povo. Não tem, pode rodar o mundo inteiro, chega lá, tem um problema, porque os demônios, eles se apresentam sempre. Eles se apresentam sempre. A batalha que você tem que vencer, você tem que vencer. Você tem que vencer. A batalha está ali, o desafio é aquele, você tem que vencer. Se você não vencer o desafio que Deus coloca na sua frente, você pode fugir. O desafio vai se repetir onde você estiver. Estão compreendendo? Você tem que vencer aquele desafio. Tem que aprender a amar, aprender a perdoar, superar as dificuldades. Isso é convivência. Esse é o dom que Deus deu para a igreja e deu para os cristãos. O cristão de verdade faz isso. João capítulo 17, verso 22, ouça: eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele deu a glória dele, para que os discípulos fossem um, como ele era um com Deus. Isso é unidade. Então tem que conviver. Gente que não sabe conviver não pode ficar dentro de igreja. Você desaparece. Gente que não quer aprender a conviver, gente que não quer aprender a estar junto com outros, a perdoar os outros, a igreja não é seu lugar. Porque aqui é o maior exercício de relacionamento, é dentro da igreja. Amém? Amém. E os olhos de Deus estão constantemente nos mapeando. A gente está ali na cantina, nós estamos lá do lado de fora, a gente está aqui dentro, Deus só está de olho. Quero ver até onde esse cara vai. Eu quero ver até onde essa menina vai. Com essa mania de querer ser cristão e não querer perdoar, não querer amar, não querer respeitar as pessoas. Deus exige relacionamento. Nós precisamos ser cristãos de verdade para que nós possamos aprender isso. Quem não se relaciona aqui, não se relaciona dentro de empresa, não.
Mas você vai descobrir muitos fracassos profissionais é por causa disso. Coloca o cara para trabalhar, ele briga com o patrão, ele briga com o colega, ele briga com todo mundo. Aí vem para a igreja e Deus quer tratar essa área. É que eu não aguento. Briga. Toda hora vai mudando de emprego. Não fica em lugar nenhum, porque não sabe se relacionar. Eu já conheci muitos cristãos que eram péssimos em relacionamento. Já vi muita gente dentro de igreja por muitos anos. Eu já convivi aqui na igreja com gente que ninguém queria nem ver. Gente do mundo secular falava: não quero nem ver essa pessoa, odeio essa pessoa, é ruim demais. Como pode você tolerar uma pessoa dessa na sua igreja? Vai fazer o que, né, irmão? A gente tem que aguentar, né? A gente está pregando lá toda hora a mesma coisa, mas o coração é de pedra, não entra no coração porque não quer receber a transformação. E a pessoa é ruim, tem um péssimo testemunho, ninguém gosta, é sangue ruim. Não está dentro da igreja e quer ser cristão, não sabe se relacionar. Cristianismo é relacionamento, amém? Quarta razão para sermos cristãos de verdade. Olha, é uma boa razão. É uma boa razão. Sermos instrumentos de Deus para trazer cura para o mundo. Deus quer transformar pessoas. Deus não quer transformar pessoas. Jesus veio para curar. Jesus veio para transformar. Ele edifica. Ele é bom. Onde está o Espírito Santo de Deus, há liberdade, há milagres. Então Jesus, ele é um agente restaurador de Deus. Ele veio ao mundo, ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam, mas ele veio para restaurar, para edificar, para curar. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O profeta Isaías disse também isso. Ele me ungiu para restaurar, para curar, para dar vista aos cegos. E esse mesmo Espírito edificador, que foi dito pelo profeta Isaías, e o próprio Cristo disse isso quando leu a Escritura, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para curar, para restaurar, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos. O mesmo Espírito está sobre aqueles que são cristãos de verdade. E com esse mesmo Espírito restaurador, nós levamos a cura para as pessoas. Tem uma família do lado da sua casa que está com problema, você tem a unção de Deus para ir lá ajudar essa família. Você tem a autoridade de Deus para anunciar o bem, para dizer: haja luz nas trevas. Você tem a autoridade de Deus para melhorar a vida das pessoas, para trazer alegria para as pessoas, para restaurar, para que a vida seja um pouco melhor. Então Deus quer usar os cristãos para trazer luz na escuridão, para abençoar as pessoas que estão oprimidas, para restaurar, para curar, para edificar, para restaurar casamento, para tirar filhos das drogas. O Espírito do Senhor está sobre nós para isso. O Espírito Santo está na igreja e nós precisamos ser instrumentos de Deus. Por isso que precisamos ser cristãos de verdade, para que o Espírito em nós possa curar aqueles que precisam ser curados, edificar, consolidar, abençoar. E onde há um cristão de verdade, vai haver cura e transformação. Onde o apóstolo Paulo ia, havia milagres. Onde João ia, havia milagres. Onde o Pedro transformado ia, havia milagres. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas existe uma coisa que eu tenho e te dou. Falou com o aleijado na Porta Formosa: levanta e anda, em nome do Senhor. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para trazer cura para o mundo, para restaurar pessoas. O único veículo de interação de Deus com o mundo é através da igreja. Deus só interage com o mundo através de nós. A quem enviarei?
envia a mim. Ele precisa de alguém que entre na brecha. Ele precisa usar pessoas, porque nós somos pessoas e nós vamos interagir com as pessoas com o poder de Deus. Por isso que diz que nós somos instrumentos de Deus. Deus é quem controla o instrumento. É Deus que dá força ao instrumento. É Deus que impele o instrumento, mas Deus corta através de nós. Porque nós somos instrumentos de Deus para curar o mundo, para separar o mal do bem. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. O cristão de verdade, ele é corpo de Cristo. E se eu sou corpo de Cristo, se você é corpo de Cristo, mas você não é a cabeça é Cristo. Você não é o braço, mas o irmão é o braço. O outro irmão é o pé. Eu sou a orelha, o ouvido. O outro é os joelhos. Essa diferença que existe entre nós que forma o corpo de Cristo. Por isso que ninguém é igual. Porque o dedo não é igual ao outro dedo. A mão não é igual ao pé. O ouvido não é igual às narinas. Não é igual. Amém? A mão não é igual à boca. É corpo de Cristo. Por isso que as diferenças, quando agrupadas, nós formamos o corpo de Cristo. Um é mão, o outro é pé, outro é braço, outro é boca, outro é nariz. Nós formamos o corpo de Cristo. Através de nós configuramos o Cristo. Em unidade, nós formamos o corpo de Cristo. E através de nós, o Deus que é Espírito se transforma em igreja e se move na terra. Vocês estão entendendo ou não? Então Deus se move na terra através do corpo, que é a igreja. Quando nós tomamos a Santa Ceia representa o corpo de Cristo, o pão e o vinho. O vinho representa o sangue que dá vida a esse corpo de Cristo. Irmãos diferentes, conectados em unidade, formam o corpo de Cristo. E aí o próprio Cristo é restaurado através da igreja. Aí quando você vai lá e abençoa a pessoa, é o próprio Cristo que está abençoando. Quando você vai lá e cura a pessoa, é o próprio Cristo que está abençoando a pessoa através de você. Por isso que Jesus diz: quando vocês fizerem, vocês estão fazendo para mim. Quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Alguns perguntaram: quando foi que eu fiz isso? Quando foi que o senhor teve fome? Quando foi que o senhor sentiu frio? Quando você deu o pobre, quando você ajudou o oprimido, vocês estavam fazendo para mim. Está entendendo? Agora, se não houver cristão de verdade, como é que vai ficar essa terra? Se a igreja não tiver uma mensagem de restauração e vida para as pessoas, como é que vai ficar isso? Então nós precisamos ser cristãos de verdade para sermos instrumentos de Deus. Amém? Amém. Todo final, hein? Por que nós precisamos ser cristãos de verdade? Para que nós possamos receber a paternidade de Deus. Paternidade? Paternidade de Deus? É, paternidade de Deus. Porque se nós não recebermos a paternidade de Deus, nós vamos continuar órfãos. Nós somos órfãos. Quem não recebe a paternidade de Deus é órfão. Porque nós somos uma geração de 100 pais. Não entendi, pastor. Eu vou explicar. Nós somos uma geração sem pai. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E por causa do pecado de Adão e Eva, nós colhemos um monte de consequências na nossa vida. E colhemos até hoje. Os nossos pais biológicos também cometem erros. Porque muitos deles não andam na presença de Jesus. Vocês, talvez a maioria são filhos de pessoas que nunca andaram com Jesus. Talvez vocês são filhos de pessoas que nunca tiveram compromisso com Jesus, nunca tiveram comunhão com a igreja.
Isso significa que uma pessoa que está fora do corpo de Cristo, uma pessoa que não anda com Cristo, não consegue ser pai de verdade, amém? Sabia disso? Quando a gente anda sem Cristo, a gente faz a coisa errada. Por isso que mães não conseguem ser mães, esposas não conseguem ser esposas, maridos não conseguem ser maridos, porque eles não aprenderam com Jesus. Jesus diz: aprendei de mim. Como é que aprende com Jesus se não anda com Jesus, irmãos? Como é que uma pessoa vai aprender com Jesus se ela não anda com Jesus? Ele falou: aprendei de mim. E os nossos pais não quiseram aprender com Jesus. Muitos pais não quiseram aprender com Jesus. Como não aprenderam com Jesus, nós escolhemos um déficit de paternidade. Somos órfãos. Nós somos, na maioria, filhos que não tiveram pais. Pais ausentes, pais violentos, pais omissos, pais que morreram cedo, pais que foram embora com a amante. Tem várias histórias. Se você for investigar como era o seu pai, vê se seu pai tinha a identidade de Deus na vida dele. Não tinha identidade de Deus. Nós precisamos ser cristãos de verdade para que nós tenhamos a paternidade de Deus. Porque Deus vai fazer para você aquilo que seu pai não fez. É por isso que existe tanta gente ruim no mundo, porque são pessoas órfãs, gente violenta, gente que mata, gente que rouba, gente que abusa sexualmente, gente promíscua. São pessoas que têm ausência de paternidade. Quem está entendendo? Uma família estruturada, consolidada, onde o pai é pai, a mãe é mãe, esse filho, biblicamente falando, ele tem 100% de chance de dar certo. Eu digo 100%. Onde os pais seguem a direção do Espírito Santo para criar os filhos, as mulheres são edificadoras do lar, são sábias, e os maridos não são omissos, os maridos são homens de verdade. O filho, ele vai crescer com a personalidade completa. Por que hoje existe muita gente dentro de igreja frustrada? Gente insegura, gente relaxada, gente braba, gente que não se relaciona, gente que não combina com ninguém, gente enrolada. Dentro de igreja está cheio disso. Gente que não anda com Deus 15 anos, teoricamente, mas nunca tiveram experiência com Deus de verdade. Sabe por quê? A ausência de paternidade. Essas pessoas não entendem de unidade, porque na família não tinha unidade. Essas pessoas não entendem de comunhão, porque na família não tinha comunhão. Essas pessoas não entendem de limites, porque os pais não ensinaram sobre limites. Essas pessoas não entendem de autoridade, por isso que dá trabalho para tudo quanto é igreja, por falha dos pais. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Entendeu? Porque Deus assume a paternidade sobre a nossa vida. Irmãos, creia no que eu estou falando. Salmo 68, verso 5 diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus do seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Deus é pai de órfãos. Então, gente frustrada, quando se converte de verdade, elas são transformadas, porque a ausência do pai que provocou essa debilidade na pessoa vai ser suprida por Deus. A ausência da mãe que provocou essa debilidade na pessoa vai ser suprida por Deus. Deus vai preencher as lacunas vazias da sua vida, o amor que o seu pai não te deu, a segurança que sua mãe não te deu, a segurança que seu pai não te deu, a atenção que seus pais não te deram, a amizade que você não recebeu. Deus é pai de órfãos, a Bíblia está dizendo. Então, quando você se transforma num cristão, Deus completa as lacunas. Por isso que Deus faz com que um camarada destruído se transforme num homem de Deus, mesmo que o histórico dele seja negativo.
Deus faz com que uma mulher que vem da prostituição se transforme numa mulher de Deus, usada poderosamente por Deus. Porque Deus preenche as lacunas provocadas pelas falhas dos nossos pais, porque os nossos pais não andaram com Deus. Eles não nos criaram debaixo dos fundamentos de Deus. Por isso nós precisamos de conversão. Enquanto você não for cristão de verdade, você vai ser um inseguro, um enrolado, uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa brava. Quando você tem o Espírito na sua vida, Deus vai preencher as lacunas, porque a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos, irmãos. Livro de Lamentações, capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, dos que nos têm sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. Olha o que está falando Jeremias aqui. A nossa herança passou a estrangeiro. Está falando do passado dele. E as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos, sem pai, sem pai. Nossas mães são como viúvas. Está falando com Deus. Deus, a nação está errando, porque é uma nação sem pai. Não tem paz. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Filhos por adoção. Todos aqueles que o receberam, o Evangelho de João, capítulo 1, receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Nós passamos de órfãos para filhos de Deus e nos tornamos pessoas completas. Esse vazio sai. Quem entendeu? Tem muita gente frustrada, irmão. Precisa ser cristão de verdade. O cristão de verdade, ele tem as suas deficiências supridas, porque por Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus e passamos de órfãos para filhos de Deus, e aí somos curados, somos tratados e ganhamos poder para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que uma igreja tratada, ela tem poder para curar, ela tem respaldo, ela tem vida para restaurar. Estão entendendo? Esse é o motivo porque nós precisamos ser cristãos de verdade. E o último motivo, são vários motivos que existem, né? Nós só tiramos os melhores aqui, os mais importantes. O último motivo que nós precisamos ser cristãos de verdade, sabe para quê? Para que nós sejamos salvos. Para que nós sejamos salvos. Porque se a gente não aceitar Jesus, nós estamos no inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então nós precisamos de Jesus. Nós precisamos nos tornar cristãos de verdade para quê? Para que sejamos salvos. Para que sejamos salvos, meus irmãos. Para que sejamos salvos. Amém. Quero finalizar com Apocalipse capítulo 7. Precisamos ser salvos. Salvos, morar com Deus nos céus. Vida eterna. Tudo vai passar lá, não haverá choro, não haverá pranto, mas haverá alegria com o Senhor eternamente. Moraremos com o Senhor eternamente. Diz a palavra de Deus no capítulo 7, verso de número 9, para a gente encerrar. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Gente chegando no céu, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais,
e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, presta atenção, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? De onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa é uma visão do céu. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é que lava a vestidura no sangue do Cordeiro? Sabe quem é? São os cristãos de verdade. Nós precisamos ser cristãos, irmãos. A gente tem que ser crente de verdade. Nós precisamos ser salvos, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Feche os olhos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, especificamente para um grupo de pessoas. Diante de tudo que nós falamos aqui, eu sei que existem pessoas aqui que descobriram que até hoje não conseguiram ser cristãos de verdade. Mas eu sei que uma porta foi aberta hoje para que essas pessoas possam se tornar cristãos de verdade. Eu sei que aqui também tem filhos órfãos. Tem gente que sofre por causa do erro dos pais. Tem gente que sofre porque foi criado num lar destruído. E hoje dá um pouco de trabalho, porque não tiveram o calor, o amor, o companheirismo de uma família consolidada. Eu sei disso. Eu sei que tem gente que às vezes acha que, sente que as coisas não têm sentido, mesmo estando na igreja. Parece que tem um vazio dentro do coração. Eu sei disso. Eu sei que tem gente que chegou à conclusão de que precisa realmente mudar de vida e que precisa deixar para trás tudo o que fez e precisa assumir uma posição séria na presença de Deus. Queria dizer para você que existe uma porta aberta para você se tornar uma pessoa de verdade. Eu quero apresentar para você uma igreja para te ajudar. Eu quero apresentar para você um pastor para te ajudar nessa caminhada. Aleluia. Quero apresentar para você uma oportunidade de começar uma vida nova. Mas você tem que querer. Ninguém mais do que você precisa querer, porque Deus já quer. Ele já fez tudo o que pôde por você. Agora basta você decidir. Aqueles que realmente se identificam nessa palavra, aqueles que compreendem que algo precisa mudar dentro do coração, aqueles que querem deixar a religião para passar para um novo nível de obediência ao Senhor, de comunhão com o Senhor, e querem se submeter a esse tratamento de Deus para serem salvas e libertas no nome de Jesus. É você que eu quero convidar para estar aqui. Aleluia. Eu quero convidar você, especificamente você, que entende que você não é o que você pensou que era. Você descobriu que a tua vida cristã é um blefe, mas que hoje o Senhor abriu uma oportunidade para que você restaure a tua vida e comece uma caminhada. Somente aqueles que querem assumir essa caminhada verdadeira de obediência ao Senhor, para crescer com o Senhor. Aqueles que querem tomar posse de Jesus na vida delas. Aqueles que querem deixar Jesus entrar no coração e deixar Jesus guiar
Aqueles que reconhecem que deixou Jesus de lado e foram religiosos a vida inteira. Mesmo que você seja parte dessa igreja e você sente que você errou, mas que você ouve a voz do Espírito e quer mudar. Eu quero ver qual o tamanho do seu coração. Esse apelo é específico para algumas pessoas. Eu quero que você saia do seu lugar agora e você venha para que eu possa orar por você. Sai do teu lugar. Pode vir. É uma oportunidade que você tem para se transformar, para crescer. Pode vir. Eu sei que é um desafio muito grande responder um apelo desse. Eu sei que é difícil. Não é fácil, isso não é para qualquer pessoa. Eu sei disso. Por isso que eu estou desafiando você a dar espaço. É difícil admitir que até hoje está errado. Admitir que realmente viveu uma vida de religião, mas não foi uma vida de compromisso com o Senhor. Eu quero que você decida isso hoje. Deus abriu uma porta para você ser uma pessoa grande. Sai do teu lugar logo, vem correndo. Vem correndo para cá. Deixa Jesus entrar aí. Você quer rasgar seu coração? Sai do teu lugar e vem. Vem. O Espírito Santo está te chamando. Vem. Deixa a vergonha de lado, o orgulho de lado. Mesmo que você seja uma pessoa velha de igreja, mas que você admite que muitas vezes as coisas não fazem sentido nenhum, porque parece que falta alguma coisa dentro de você. Parece que essa espiritualidade ela está deficiente. Um vazio não preenchido. Saia do teu lugar. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Deus vai te honrar. Você está se expondo diante dos homens, mas Deus vai te honrar diante dos homens. Vai honrar você. Sai do teu lugar e vem, enquanto nós louvamos ao Senhor. Venha. Vem. Sai do teu lugar. Aceita isso. Aceita. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Você tem defeitos como todo mundo. Todos nós temos defeitos. Vem até o altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Sai do teu lugar e venha. Como oferta de amor e sacrifício. Vê outras pessoas como o Vitor e ampara essas pessoas. Fica Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, aleluia, o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar
cumpra em mim o seu querer. Faça o que está em teu coração. Aleluia. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluias. Oh Deus Santo, Deus poderoso, é no nome de Jesus que nós oramos. A tua presença é maravilhosa. O Senhor é o Deus que tem poder para salvar, tem poder para curar. Deus, que não seja uma motivação simples, mas que seja uma motivação legítima e verdadeira. Deus, que teu Espírito Santo venha trabalhar poderosamente na vida dessas pessoas, porque é uma grande oportunidade de serem cristãos de verdade, de andarem com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entra com o teu Espírito Santo nessas pessoas e venha transformar a história delas em nome de Jesus. Venha transformar verdadeiramente pessoas corajosas, meu Deus, que vêm diante do Senhor. Em nome de Jesus, pessoas que têm coragem de se expor para serem levantadas e exaltadas pelo Senhor. Derrama poder, derrama bênção, derrama libertação. Pai, que essa unção de paternidade venha sobre essas pessoas. Que essa unção, Pai, de paternidade venha tirar toda a orfandade. Deus, agora com o teu poder, que cada irmão que está do lado, que através das mãos deles seja o toque do Senhor, o toque das tuas mãos, as mãos que curam, as mãos que edificam, que restauram. Ah, Deus, somos feitos filhos do Senhor por meio de Cristo Jesus. E esta, Senhor, decisão os torna filhos do Senhor, os coloca num estado, Senhor Deus, paternalista, onde o Espírito do Senhor vem cuidar e vem suprir as demandas. Ó Deus, que toda orfandade espiritual dessas vidas caiam por terra no poder do nome de Jesus. Todo o espírito de Moloque, que é o pai da orfandade, o pai dos órfãos, eu repreendo o Moloque da vida dessas pessoas em nome de Jesus, e coloco, Senhor Deus, a vida deles nas tuas mãos, para que o Senhor venha sustentá-los e tirar todo tipo de orfandade espiritual, porque são feitos filhos de Deus por Cristo Jesus. Começa a renovar, começa a transformar, começa a edificar, começa a trazer o fogo do teu Espírito para essas pessoas. Transforma, vai onde nós não conseguimos ir, meu Deus. Nos dê sabedoria para abençoar, para cuidar dessas vidas, em nome de Jesus. Eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos.